Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou estar resolvendo esse exercício, tá? Esse exercício, ele tem lançamentos de diário, livro razão, tem balancete de verificação, DRE, balanço, DMPL, DLPA, tá? Mas eu vou resolver ele gradativamente. Então, hoje, especificamente neste vídeo, eu vou estar falando dos lançamentos contábeis, tá? Primeiro ponto, levar em consideração que nós temos dados iniciais. Esse é um ponto, tá? Esses dados iniciais é um balanço que foi finalizado em 30 de nove de 2016. Então, no terceiro trimestre do ano foi finalizado um balanço aí. E o exercício ele pede que a gente dê continuação aos lançamentos referente ao quarto trimestre do ano de 2016, que é o que nós vamos fazer agora. Primeiro lançamento. Em 5 de 10 de 2016, ocorreu a aquisição à vista de 250 mil de mercadorias. Então, eu comprei estoque no valor de 250 mil. E esses estoques me geraram, essa compra, né, me gerou tributos a recuperar no valor de 18%, no contexto de ICMS, COFINS e PIS. Então, vamos ao lançamento de diário. Primeira coisa, eu tenho que fazer o cálculo. Então, eu pego o valor da minha compra e aplico todos os percentuais, né, com relação às tributações. 18% de 250 de ICMS, 7,6 de COFINS, que vai me dar o valor de 19 mil, e PIS, que eu aplico também sobre os 250. Identifiquei aqui que eu tenho 4.127. O que eu fiz aqui? Eu só multipliquei. Peguei os 250 vezes os percentuais, identifiquei os valores. Depois que eu faço isso, eu tenho que subtrair esses percentuais, esses impostos. Por que eu tenho que subtrair? Porque esses tributos, né, eu tenho que recuperar ele. Então, eu retiro ele do valor do meu estoque. E aí, eu identifico o valor do meu estoque sendo 181 mil. Porque eu pego os 250 menos o ICMS, menos COFINS, menos PIS, né? E identifiquei aqui um valor de 181 mil, que equivale ao meu estoque. Como que eu vou fazer esse lançamento? Lembrando que, se eu comprei mercadorias, né? Significa que eu estou comprando o meu estoque. O estoque, o saldo dele é devedor. Então, eu tenho que debitar o meu estoque. Se eu estou falando para você que eu tenho o direito de recuperar os impostos, eu já estou falando, ó, direito. Direito faz parte do ativo, né? Então, se ele faz parte do ativo, eu tenho que recuperá-lo. Então, eu vou debitar também esses impostos a recuperar. E eu vou acreditar quem? A minha forma de pagamento. O pagamento foi à vista, né? Então, eu acredito o meu banco e diminuo. Lembrando que o saldo do banco, né? O saldo sempre vai ser devedor. Lembrando que o banco, ele é o quê? Um bem, né? Então, sempre vai ser devedor. O saldo dele. Se eu quero diminuir o valor, eu estou falando para vocês que eu paguei, né? Então, eu tenho que diminuir, eu vou lá e acredito ele e diminuo, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Primeiro lançamento, debito meu estoque, debito meu ICMS a recuperar, debito meu COFINS a recuperar, debito o PIS a recuperar e credito o banco, que foi a forma de pagamento. As alíquotas de 7,6 e 1,65 são referentes ao regime tributário de lucro real, tá? Se fosse lucro presumido, seria COFINS 3% e PIS 0,65%. Essa que é a diferença aí. Segundo lançamento. O segundo lançamento, ele fala o seguinte, que em 15 de 10 de 2016, a empresa realizou na Assembleia de Acionistas, onde foram definidos: letra A, aprovação da proposta de pagamento de dividendos referente a setembro de 2016. Letra B, aprovação de reversão integral de reserva de contingência em lucros acumulados. Letra C, aprovação de reversão integral da reserva estatutária para aumento de capital. Então, todos esses valores que estão referidos aqui neste lançamento, eles estão apresentados no nosso balanço patrimonial, né? Reserva de contingência, reserva estatutária e
dividendos adicionais propostos. Então, todos os valores você acha aqui. Se, em observação ao balanço patrimonial, todas essas contas aqui, o saldo dela é credor. Credor. Se eu estou falando para você que eu tenho que reverter, então eu tenho que debitar essas contas e creditar as contas que serão revertidas, né? Então, se o saldo é credor aqui, eu debito lá para reverter, né, no nosso lançamento contábil e credito a conta, né, de lucros acumulados, a conta de aumento de capital, né? É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá para o nosso lançamento contábil, né? Eu tenho dividendos adicionais propostos que está registrado lá no meu PL. Se eu falei para vocês que lá no PL ele está credor, e se eu vou reverter ele no contexto dessa proposta, né? Já ir para a questão de pagamento, levando em consideração que eu já tenho que gerar uma obrigação, então eu vou debitar os dividendos adicionais, né? Que está lá no PL, e credito dividendos a pagar no passivo não circulante, no valor de 30 mil. Eu não sei quando que vai ser pago, não tem data de pagamento, só está falando que foi acertada a proposta ali para pagamento, tá? Com relação à reserva de contingência, se a reserva de contingência lá no nosso PL, do nosso balanço, está credora, no valor de 48 mil, e eu tenho que reverter ela a lucros, o que eu tenho que fazer? Debito a reserva de contingência e credito a conta lucros acumulados, né? Mesma coisa aqui, a reserva estatutária. Se ela está credora lá no nosso PL, o que eu tenho que fazer para reverter ela, nessa reversão? Eu debito a reserva estatutária e credito o capital social subscrito, né? Porque eu estou aumentando o meu capital. Terceiro lançamento. Em 10/11 de 2016, ocorreu recebimento de clientes referente a 30/9 de 2017. O único valor de clientes que eu tenho para receber é 150 mil, que está registrado aqui no meu balanço, tá? Então, eu tenho que receber esse valor, simples assim, né? Então, eu venho, ó, debito o meu banco no valor de 150 mil e credito o meu cliente porque ele está me pagando. Quarto lançamento. Quarto lançamento, ele é uma venda. Em 10/12 de 2016, ocorreu uma venda à vista de 70% do estoque pelo valor de 320 mil, com tributos sobre venda, ICMS 12%, COFINS 7,6% e PIS 1,65%. O que eu tenho que fazer? Lançamento de venda e tributação primeiro. Então, primeira coisa, calcular os tributos. Eu não sei o valor, só tinha o percentual. Pego os 320, né, e aplico a tributação, ó. 320 vezes 12%. 320 vezes 7,6%. 320 vezes 1,65%. Achei os valores. O que eu tenho que fazer? Lançamento contábil. Debito meu banco, porque eu recebi à vista esse valor. E credito quem? A minha receita. Todas as vezes que eu faturar, todas as vezes que eu vendo, eu gero uma receita. Receita é uma conta de resultado e ela é um crédito. Lembrando isso. Então, se eu já sei que o meu crédito é 320, que é o valor da minha receita, eu só vou debitar o quê? A minha forma de recebimento dessa receita. Nesse caso, foi à vista, né? Debito despesa com ICMS e credito ICMS a recolher, né? Todas as vezes que eu vendo, né, eu tenho a incidência, né, de imposto a recolher. Então, eu vou lá e faço o lançamento contábil. Debito despesa de ICMS e credito ICMS a recolher. Faço a mesma coisa para os demais tributos, ó. Despesa com COFINS e crédito de COFINS a recolher, né? COFINS a recolher. E a mesma coisa para o PIS, despesa com PIS, debito despesa com PIS e credito PIS a recolher, tá? Depois que eu fiz isso,
aí eu vou verificar o meu CMV. Por quê? Todas as vezes que eu vendo, automaticamente mexe com o meu estoque, né? Então, se o exercício ele está falando que vendeu 70% do meu estoque, eu sei que o meu estoque é 181.875, que é o que está aparecendo lá no nosso primeiro lançamento. Então, eu tenho que aplicar 70% sobre ele para identificar o custo da minha mercadoria vendida. Então, eu vim aqui, ó, peguei 181 mil, que é o valor do meu estoque, e apliquei o percentual de vendas, que é 70%. Identifiquei que o meu CMV é 127.312,50. Vou lá e faço o lançamento do CMV. Como que é o lançamento do CMV? Debite CMV. Lembrando que CMV é o custo da mercadoria vendida. Essa é uma conta que você vai identificar ela na sua DRE. Logo após que você tem a sua receita, menos as deduções, né? Que são os impostos que incidem sobre receita, né? E cancelamentos, se tiver, de vendas. E logo em seguida você acha o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então ele aparece lá na nossa DRE, tá? E credito o meu estoque, porque eu tenho que diminuir o meu estoque, né? No entendimento dos 70% aí que eu dei a saída na venda, tá? Quinto lançamento. Em 12 de 12 de 2016, foram adquiridas 100 debêntures classificadas como disponíveis para vendas. O preço unitário da aquisição foi de R$ 80, cada debênture, né? Então, primeira coisa, identificar o valor e a quantidade de debêntures. Eu estou falando que eu comprei 100 debêntures, né? 100 debêntures, R$ 80 preço unitário de cada uma, é só eu multiplicar, né? 100 debêntures vezes R$ 80, eu identifico ali R$ 8.000, tá? Na compra de debêntures. O que é debêntures, né? É um instrumento financeiro, é um título financeiro, né? No mesmo entendimento que a gente observa ações, commercial paper, é, partes beneficiárias, que são outros títulos de comissão mobiliária, né? Que são créditos mobiliários que a gente fala. Isso daí você acha lá na Lei 6.404 de 1976, tá bom? Aí vamos para o nosso próximo lançamento sexto. Lançamento sexto fala o seguinte, ó, que em 20 de 12 de 2016 ocorreu uma integralização de capital social em dinheiro no valor de 200 mil, né? Então eu vou lá, ó, e faço a integração, né? Eu debito o banco, né? Porque está entrando dinheiro no banco e credito o meu capital a integralizar, porque eu estou tirando do meu capital a integralizar e estou colocando aquele dinheiro no banco, tá? Estou integralizando ele. Sétimo lançamento. O sétimo lançamento, ele fala, em 31 de 12 de 2016, a empresa vendeu 80 debêntures classificadas como disponível para venda pelo valor de R$ 85, sendo que esse valor representa adequadamente o valor justo desses ativos financeiros nessa data. Então, se eu estou falando de valor justo, eu estou falando de valor de mercado. Então, houve uma atualização no contexto do valor das debêntures, né? Então, o que eu tenho que fazer? Lançamento e a identificação, né, da variação do valor da debêntures, no contexto do aumento, né, da debênture, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá. Lançamento 7, né? Primeira coisa, eu identifico as 100 debêntures. Eu sei que eu tenho 100 debêntures, porque eu comprei, mas agora o valor justo dessas debêntures não é mais R$ 80. R$ 80 é o valor do custo da minha aquisição. O valor justo dela, o valor de mercado, é 85. Então, eu calculo para identificar, né, o valor justo atual daquelas minhas 100 debêntures. Identifiquei aqui que eu tenho 8.500. Em cima desses 8.500, né, eu vou identificar o que? A variação do valor justo. Se o meu valor justo atual é de 8.500, né, menos o valor justo anterior, que foi o valor da minha aquisição, o valor que eu paguei, né, a minha diferença vai ser de 500, porque o aumento que deu foi de R$ 500 ali a mais. Em cima dessa variação, eu tenho que calcular o quê? O imposto diferido. Por que você tem que calcular o imposto diferido? Porque todas as variações que alteram, né,
no contexto de receita financeira, outras receitas financeiras, receitas que não fazem parte do seu faturamento, receitas que não faz parte da operação da sua empresa, a empresa ela não é uma empresa financeira, ela não vende debêntures, né? Ela não é uma empresa que trabalha com uma instituição financeira, como se fosse uma agência bancária, uma seguradora, nesse contexto, tá? Então, por ela não ser desse segmento, você tem que fazer o imposto diferido ali, tanto o IR como a contribuição social, você tem que calcular ele diferido, tá bom? Então, o IR diferido ali, 25% é o quê? É os 15% mais os 10% de adicional, né? E os 9% ali de contribuição. É simples, você vai lá e aplica sobre o valor cheio da sua variação ali em valor justo, tá? É isso que você vai fazer. Esse é o primeiro momento, né, com relação à atualização das suas debêntures. Como que vai ficar o lançamento contábil dessa primeira parte, né? Eu vou lá, debito instrumentos financeiros, né, que eu estou, no caso, aumentando, né, aquele meu investimento, né, e vou creditar a minha variação, né, que vai lá para o meu PL, tá? Debito o meu diferido, ó, IR diferido, no meu PL, ó, tá vendo? E credito imposto diferido no passivo não circulante, ó. Mesma coisa eu faço com relação à contribuição social. Debito a contribuição social no meu diferido no PL, ó, e credito a minha contribuição social no diferido no meu passivo não circulante. Então, eu gerei uma obrigação aqui, né? A partir do momento que eu tive uma variação, né? No contexto de receita, né? Por isso que está credor aqui, né? O entendimento de uma receita, tá? Teve um aumento nessa questão da variação. Esse é o primeiro ponto, quando a gente faz a análise do valor justo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos agora avaliar a questão das vendas dessas debêntures, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, que eu vendi, né, 80 debêntures, né? Essas 80 debêntures eu vendi ao valor justo, que é os R$ 85. Então, eu vou lá e aplico. Pego as 80 debêntures, né, quantidade de debêntures vendidas, e multiplico pelo valor vendido, que é os R$ 85. Achei, né, no contexto da minha venda, eu vendi 6.800 de debêntures. O que aconteceu a partir do momento que eu vendi? O dinheiro entrou no banco, né? O dinheiro entrou no banco, né? E eu credito instrumentos financeiros, debêntures no contexto de investimento, tá bom? E aí, continuando. Depois que eu faço isso, aí agora vamos levar em consideração o seguinte: eu comprei 100 debêntures, vendi 80 debêntures, né? Mas a minha variação que eu calculei primeiro foi sobre as 100 debêntures. Então eu tenho que fazer uma reversão para equidade dessa variação ser somente para os 80 debêntures e não para 100 debêntures, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Observar regra de três, basicamente, né? Eu vou pegar a quantidade total aqui da minha variação, que é os R$ 500, vou dividir pelo total de debêntures que eu comprei, que foram R$ 100, 100 debêntures, perdão, né? E vou multiplicar pelas debêntures que eu estou vendendo, né? Então, na realidade, a minha variação total mesmo, nesse contexto, foi de R$ 400 e não de R$ 500. Então, depois que eu identifiquei, né, essa minha variação, eu vou lá e aplico de novo a tributação, né? No mesmo contexto, né? 25 vezes o 400, né? E 400 vezes 9%, né? Identifiquei aqui os valores de variação e o valor do meu IR e da minha contribuição no contexto de diferido. Vou lá e faço o mesmo lançamento contábil. Debito a minha variação, credito a minha variação no contexto de DRE. Então, veja bem, essa variação ela é o entendimento de um crédito no contexto de receita, uma receita financeira, outras receitas financeiras que não aparecem naquela parte de cima da nossa DRE, porque a parte de cima da nossa DRE são receitas referente à parte operacional, a parte de baixo são outras receitas, então ele vai entrar naquela parte ali, tá? E do PL aqui, né? Patrimônio líquido,
tá bom? Depois eu faço o mesmo entendimento, né? Só que aqui eu vou reverter, né? Eu vou tirar esse 100, né? Imposto diferido, né? Do que eu tinha para pagar lá, né? Porque qual que foi o entendimento? Primeira posição, eu faço o lançamento cheio, eu acredito, né? O meu imposto diferido no passivo não circulante. E depois, aqui, nessa segunda parte, eu tenho que tirar é, daquele total de imposto que eu calculei, a diferença referente à minha variação do imposto. Então, eu vou diminuir. Como que você vai conseguir observar isso? Quando a gente for lá para o razonete. Lá no razonete você consegue identificar isso, tá? E acredito a nossa, esse imposto diferido aqui na nossa DRE. Faço a mesma coisa para a contribuição social no contexto, né, da reversão aí dos valores, tá? Depois que eu faço isso, aí eu vou para a questão da apuração. Vamos ver aqui o lançamento contábil. Aí ele pede para se fazer a apuração e depois destinação do lucro. Então veja bem, até o lançamento sétimo, né, nós ficamos na parte do livro diário, né, fazendo lançamento a lançamento. Agora nós vamos dar uma olhada lá no nosso livro Razão, né, nos nossos razonetes. Por quê? Os razonetes, né? É lá que eu vou conseguir fazer primeira apuração. Então, os lançamentos de diário que fazem parte do lançamento 8, né? Lançamento 8, ó, lançamento 9, para que eu dê continuidade dele, eu vou precisar, né? Vou precisar ir lá para os meus razonetes, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Vamos observar onde que está o número 8, né? Então, como que a gente observa os nossos razonetes aqui? De acordo com esse SI significa saldo inicial. De onde que vem esses saldos iniciais? Esses saldos iniciais, eles vêm do seu balanço inicial, do balancinho que você tem, tá? Então, o seu balanço inicial são esses saldos iniciais aqui que você vai colocando, de acordo com o que está lá no nosso balanço. Então, por exemplo, aqui, 150 de clientes, né? Ó, 150, né, de clientes. Investimento, 320 saldo inicial, né? 320, ó. Investimento, saldo inicial. Fornecedores, saldo inicial. Vamos ver aqui. Fornecedores, ó, saldo inicial 220. E assim sucessivamente, né? Depois que eu fiz isso, né, os saldos iniciais, aí eu vou para os lançamentos contábeis, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou observar o lançamento primeiro aqui. Nosso primeiro lançamento. Questão do estoque. Debito estoque, credito, debito ICMS, né? Debito COFINS, PIS e credito banco. Então, vamos lá para ver como é que ficou, como é que tá, né? Primeira coisa, né? Debito estoque. Vamos identificar onde é que está o estoque nosso aqui. Ficou bem grande aqui, né? Vamos tentar diminuir depois isso aqui. Estoque tá aqui embaixo, ó. Então, se eu falei para você que lá no nosso primeiro, tá vendo? Primeiro lançamento, ó. Primeiro lançamento, número 1, 181 eu debitei. Então, eu vou lá e debito, né, o 181. ICMS, número 1, ó, lançamento 1. ICMS 45, PIS, lançamento número 1, ó. E assim sucessivamente, ó. E assim sucessivamente. Aí o exercício ele vem e fala o seguinte, que a gente tem que apurar o imposto. Como que eu faço a apuração de um imposto? É eu confrontar o que eu tenho a recuperar com o que eu tenho a recolher. Esse é o primeiro ponto, né? Então vamos observar a questão
antes desse 8 aqui, né? Antes do lançamento 8, que é o lançamento da apuração. Então, eu vou apagar ele, só para a gente poder acompanhar esse contexto, tá? Deixa eu só identificar o outro lançamento de... Tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, o a recolher. Então, veja bem, a gente tem posição do a recolher. Vou pintar de colorido aqui para ficar mais fácil para identificação. Né? A recolher, que é o lançamento 4.2. E nós temos o a recuperar, ICMS aqui, que seria o primeiro lançamento. Aí, qual que é a observação quando a gente vai fazer uma apuração de imposto? Eu sempre vou olhar o valor que for menor. Então, o valor que é menor, eu devo transportar para o outro razonete. Então, quando a gente observa com relação ao lançamento contábil, qual que é o valor menor? É os 38.400. Então, os 38.400, eu tenho que zerar esse razonete e lançar a diferença dele para o outro razonete que trata do mesmo assunto temático. Então, se eu estou falando que é ICMS que eu estou fazendo apuração, então eu vou trabalhar com o razonete somente de ICMS, tanto a recolher como a recuperar. E o ICMS como despesa, esse como despesa você não vai mexer nele. Por quê? Porque você não está fazendo a apuração dele. Esse já é um valor que vai automaticamente para a sua DRE. Então, esse razonete especificamente você não trabalha aqueles razonetes que está escrito despesa do tributo, né? No caso, despesa de ICMS, despesa de COFINS, despesa de PIS, despesa de imposto de renda retido na fonte, despesa de imposto de renda pessoa jurídica, de contribuição social, esses você não vai trabalhar, tá? Para fazer a questão da apuração. A apuração você só trabalha os dois razonetes, o a recolher e o a recuperar, somente esses dois, tá? Para que você faça a confrontação. Então, a primeira observação é: onde está o valor menor? E onde estiver o valor menor, é justamente esse que eu vou deixar ele zerado. Então, o que eu fiz aqui? Eu lancei ele aqui, lançamento 8, né? Lançamento 8, zero ele aqui e vou lá para o meu razonete de ICMS a recuperar, que tem o valor de 45. Eu venho para cá e lanço ele aqui, né? Ó, que é o lançamento 8. Então, ele vai me dar uma diferença, ó. Essa diferença vai ficar a recuperar lá no meu ativo quando eu fechar meu balanço, tá bom? Então, o que é esse lançamento, né, de diário, que aparece o valor só de 38, né? Por que aparece só 38 aqui? Opa, aqui não, perdão, gente. Lançamento 8, né? Lançamento 8, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu fui lá no razonete do ICMS a recolher, debitei 38 mil, então vou voltar lá no razonete, só para observação. Débito de ICMS de 38 no a recolher. Então, eu vou no razonete do a recolher, ó, a recolher, ICMS a recolher, ó, débito. Débito de ICMS a recolher de 38.400. Foi o que eu fiz aqui, ó. Débito, ICMS a recolher 38.400 e crédito 38.400 no a recuperar, ó. Que foi o que eu fiz aqui, ó. E aí, é lógico, o razonete que tem o valor menor, ele vai ser zerado. Ele vai zerar, né? E o que tem o valor maior, ele vai ficar com uma sobra ali, que no caso seria o saldo. Então, meu saldo, ele vai me gerou o quê? Um ICMS a recuperar e não a recolher. Então, significa que esse mês, né, ou nesse trimestre, que é o que a gente está observando aqui, a empresa ela não vai recolher ICMS, e sim ficar com saldo ali a recuperar de ICMS, tá? Vamos observar também a questão do, deixa eu ver qual que é o próximo
é o PIS. Vamos observar o PIS primeiro. Então, o PIS eu tenho o a recuperar, né? Esse a recuperar, ele faz parte do primeiro lançamento, tá vendo? Primeiro lançamento, 4.200 e 4.225, perdão, gente, 4.125, tá? Primeiro lançamento, e aí eu vou para o PIS a recolher. PIS a recolher faz parte do lançamento 4, ó, 4.4. Então, eu já identifiquei os valores aqui. A recolher é 5.280 e a recuperar é 4.000. Então, se eu estou falando para você que eu tenho que pegar onde está o valor menor, né? Onde está o valor menor, então eu vou lá e pego o PIS a recuperar, que é o valor de 4.125. Então, esse 4.125, ó, tá vendo? Eu jogo ele lá para o lançamento 8. Então, vamos ver o lançamento 8 do PIS aqui. PIS a recolher, no valor de 4.125. Débito. Débito de PIS a recolher de 4.125. Vamos olhar no nosso razonete, no nosso razão. 4.25 no débito. Aqui, a recolher, ó. Vendo? Lançamento 8. Lançamento 8. Deixa eu pintar de outra corzinha aqui. E aí, eu vou lá de novo. PIS a recuperar, 425 no crédito, ó. PIS a recuperar no crédito. Eu vou lá no meu razonete do crédito, ó. 125 no crédito de PIS a recuperar. Esse daqui, o que tem o valor menor, ele vai zerar. Então, eu zerei o a recuperar, né? E aí, na minha apuração, eu identifiquei que eu tenho a recolher, ó. Tá vendo? Eu fiquei com saldo aqui, né? No a recolher. Então, esse mês, né? Esse trimestre, a empresa vai ter que pagar o PIS a recolher, no valor de 155. Vamos ver o COFINS também, tá? COFINS, né? O COFINS, vou fazer a mesma coisa, né? Débito de COFINS a recolher no valor de 19.000. Então, vamos identificar os razonetes de COFINS, ó. Um razonete está aqui, que é o a recolher, e o a recuperar, que deve estar aqui para cima, eu acho. Aqui, ó, tá? Então, primeira coisa, eu identifico o do próprio lançamento, ó, que foi gerado, né? Que é do primeiro lançamento, do lançamento 1, que me deu o direito, né, de recuperar o COFINS, né? Que foi da nossa compra aí. Então, eu tenho 19.000 aqui, né? A recuperar, e eu tenho a recolher 24.000. Então, se eu tô falando para você que é o menor valor, então eu vou lá, né? E recupero daqui. Então, o que vai zerar vai ser o COFINS a recuperar, né? Porque é o que tem o valor menor, ó. Que tem o valor menorzinho. Zero ele e venho para o COFINS, né? A recolher. Então, eu fiquei com um COFINS a recolher nessa empresa, ó. Como que fica o lançamento de diário? Mesmo entendimento, ó. Eu pego o débito de COFINS a recolher, que foi o que eu fiz lá, ó. Débito de COFINS a recolher. COFINS a recolher, débito, ó. Débito de COFINS a recolher e credito COFINS a recuperar. E aí, me gerou o que na minha apuração? Né? Que eu tenho imposto, né? A recolher, ó.
porque o 24 menos os 19 me deu 5.320. Então, os lançamentos, né, número 8, eles são referentes ao a apuração do imposto. Então, todas as vezes que eu for fazer a apuração do imposto, eu sempre tenho que observar, né, se eu tenho imposto a recuperar e se eu tenho a recolher. E se eu tiver, né, ambos razonetes, eu tenho que sempre pegar o valor menor. Aquele que é o valor menor é o que eu vou transportar para o outro razonete, para poder identificar se eu vou ter um imposto a recuperar ou se eu vou ter um imposto a recolher, tá? Tributação aqui. Esse foi um ponto, né? Que também aparece aqui, ó, em observação aos cálculos, né, os lançamentos, né? Eu coloquei aqui só para fins de observação onde que tinha o valor menor, né? Tá? Aqui também você consegue observar. Ah, se eu tenho no a recuperar, então é esse daqui que eu tenho que zerar, né? Porque vai me sobrar saldo aqui. Se o meu valor é no a recuperar, mesma coisa. Se é no a recolher, o menor valor, né? Então é esse razonete que tem que sumir e esse vai continuar. Vai continuar como? Com a diferença. Sempre nesse contexto. Vamos ao próximo lançamento, né? Continuando a apuração dos impostos. Então, aqui, quando a gente finaliza essa parte, né? A gente vai ter que ir lá para a questão, para a questão do, do balancete de verificação. Então, para dar continuidade a essa parte aqui, né, a gente vai ter que analisar a questão do balancete de verificação, né, e chegar na DRE. Por quê? Porque quando eu faço o lançamento de imposto de renda e de contribuição social, de onde que eu tirei esses valores, né? Levando em consideração que eu tenho que observar o LALUR, né? Ó, o LALUR. Tá bom? Então, o LALUR é o quê, né? É o livro de apuração contábil de imposto de renda e de contribuição social, né? Esse exercício, aí a gente lembra o seguinte, que se a empresa ela paga o COFINS em 7,6 e o PIS, né, em 1,65, então eu estou falando que ela é de lucro real. Então, se ela é de lucro real, a minha observação é que eu tenho que fazer o LALUR. O que que é o LALUR, né? Eu tenho que trazer adições e exclusões. Nesse caso, a gente não tem nada, é um exercício pequeno, a gente não tem tratativas de classificações contábeis que você poderia adicionar ou excluir, tá bom? Então, a gente não tem cálculo basicamente aqui para fazer nessa parte. A gente só vai calcular o próprio imposto, tá? De onde que eu tirei esses 125 mil? De lá da minha DRE. Então, para que eu continue fazendo o exercício, né? Eu tenho que dar continuidade dos razonetes para o balancete e do balancete e para a DRE. Sempre nesse contexto para que eu consiga terminar os lançamentos. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu consegui chegar nesse valor de 125, tá? Para a gente finalizar somente os lançamentos do livro diário, tá bom? Depois a gente faz uma retomada, né, no contexto de observar os razonetes ponto a ponto e ir para o balancete, tá? Então, a primeira coisa aqui, a base de cálculo, né, para que eu consiga fazer o cálculo do meu imposto de renda e da contribuição social. Onde que eu acho? Lá na minha DRE. Mas antes de eu chegar nessa minha DRE aqui, né? Nesse valor aqui de 125, tá vendo? Aqui nesse valor de 125, eu tinha algumas posições aqui, né? Nós não trabalhamos, né? Alguns lançamentos e tal, não veio. Mas a gente teve faturamento, a gente teve deduções, né? Essas deduções são os tributos que se incide sobre as vendas, né? E aí, no caso, o ICMS, o PIS, o COFINS, entra aqui nessa parte, né? Que são da onde que veio esses valores aqui, ó? Dos razonetes, tá bom? Vou mostrar já. Razonete de ICMS, de PIS e de COFINS no contexto de
Despesa, ó. Lembra que eu falei que esses a gente não pode mexer? Por que que a gente não pode mexer nesses? Porque esses vão lá para a nossa DRE, ó. Então, eles fazem parte da DRE. DRE, né? Aqui também, ó, DRE, tá? Então, esses que não tem complementação, que é despesa de determinado tributo, esse ele vai parar aqui na nossa DRE, tá? Que é essa parte aqui das deduções e abatimentos, tá bom? Onde que vai parar o nosso custo da mercadoria vendida, né? O nosso CMV, que foi calculado, eu pegando aquele 181 mil, multiplicando pelos 70%, né? Eu achei os 127 mil. Vem para cá aquele 127 mil, né? Onde que ele está no razonete? Vamos achar ele aqui, ó. DRE, né? O CMV aqui, ó. E aí, é lógico, né? Vou tirar o CMV e tal, né? Aí a gente tem a questão da variação. Lembrando que a variação é o valor justo de instrumentos financeiros. Lembra que eu falei que ela ia entrar numa parte de receitas não, receitas financeiras ou receitas não operacionais? É parte que vem na parte de baixo da nossa DRE? Então tá aqui, ó. Tá vendo? Aqueles 400, né? Cadê os 400? Vamos observar ele aqui na nossa DRE, no nosso razonete, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que ele vai para nossa DRE, né? Esse aqui ele vai para o PL, tá vendo? Essa é a diferença. Então, aqui, nossa DRE. Que é esses 400 que está aqui, ó. Aí sim, eu achei o quê? A minha base para se fazer o cálculo de imposto de renda e de contribuição social. Então, aqui é o resultado de exercício antes da minha provisão. Então, como que eu fiz o cálculo disso daqui, né? Eu fiz o cálculo lá na frente. Então, primeiro eu precisei chegar nesse ponto aqui, né? Chegar nessa observação para eu fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, que essa é a minha base aqui, para que eu venha fazer. Então, vamos observar lá como que foi feito, né? Como que eu acho como que foi feito? Lá no nosso livro diário, voltando lá no nosso livro diário. Então, lembra da questão do LALUR? Então, o LALUR, 125 mil que veio da onde? Da nossa DRE. Então, vamos observar como que eu faço como que eu faço o cálculo com relação a isso. Primeiro ponto que a gente tem que observar, todas as vezes que você vai calcular imposto de renda, o imposto de renda, o percentual dele é 15%, mas a gente tem que lembrar que existe um adicional de 10%. Então, nesse caso, os 15% eu vou lá e calculo em cima dos 25%. Ok, normal. Deixa eu achar aqui o 125 vezes 15%. Ok. Mas esses 10%, como que eu trabalho essa questão dos 10%? Os 10%, gente, do adicional, ele é o entendimento do quê? De que a cada mês, né, você tem 20%, 20 mil ali, né, do valor. Então, é como se você acumulasse esses 20 mil, né, no prazo de trimestre. Então, se eu tenho que fazer o cálculo do imposto de renda trimestralmente, então eu tenho que identificar essa questão do que for exceder, né, aos 60 mil de faturamento trimestral, né? Esse é o entendimento. Então, eu vou pegar o valor que excedeu, né, no caso 125 mil, menos os 60 mil que é do trimestre e multiplico pela alíquota de 10%. Ó, e achei um adicional de 6. Então, como que eu fiz isso daqui? Peguei 125 mil, 0,8750, né? Ops, 50. Ele é estranho esse. Ah, é o ponto aqui. 185 mil, 0,87,50, né? Menos 60, menos 60 mil, né? E depois, né, eu multiplico, né? Deixa eu colocar um xão aqui, multiplico, né? Multiplico por 10%. Tá bom?
Aqui é lógico, sempre eu vou colocar entre parênteses de preferência, tá? Sempre em parênteses para não gerar nenhum tipo de confusão. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Opa, ele não deixa por causa desse. Eu vou tirar esse igual, que aí dá para ver a fórmula como que ela tem que ficar. Então, quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Igual, né? 125,87 menos os 60 mil, ó, tá vendo? Vezes os 10%, tá? Então, aí eu consigo identificar, né? Os 10%. O que que eu vou fazer? Somar só o tributo, né? Que é o que me importa aqui nesse momento, né? Vou lá, cheguei no valor de imposto de renda de 25 mil. Faço a mesma coisa para a contribuição social. Pego 125 mil da minha DRE, né, que é o lucro antes do imposto de renda, e aplico os 9%, né? E achei 11.257, tá bom? Então, aí o que eu tenho que fazer depois que eu achei o tributo? O lançamento contábil, né? Venho para cá para o lançamento contábil, ó, né? Da apuração aqui, é isso? Ops, tô no lançamento errado, peraí. Aqui, ó, né? Os 25 mil, debito despesa de IR, ó, imposto de renda retido na fonte, né? E credito o imposto ali a recolher, né? Faço a mesma coisa para contribuição, ó. Debito contribuição e credito a contribuição a recolher. Então, a apuração dos impostos eu já terminei. PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda e contribuição social. Consegui fechar. Tá certo? Então, para fazer alguns pontos, eu tenho que ir lá na frente na minha DRE para poder trazer de volta, porque eu preciso identificar o valor antes do imposto de renda e da contribuição social para poder fazer o cálculo, né, do imposto de renda e da contribuição. Tá certo? E aqui vamos para o último lançamento, né? O último lançamento, ele diz o seguinte, que a destinação do lucro, então, depois que eu calculei imposto de renda e contribuição social, eu achei um lucro. Vamos ver lá na nossa DRE, né? Calculei o imposto. Imposto de renda, né? Imposto de renda, eu troquei aqui os nomes, mas aqui é imposto de renda. Deixa eu só arrumar aqui, para não ficar esquisito, para não ficar errado. Aqui é imposto de renda pessoa jurídica, né? E aqui, né? Só a nomenclatura que foi estranha. Foi errado aqui. Contribuição social sobre o lucro líquido, né? Depois que eu identifiquei, aí eu vou subtrair para achar o valor, né? Que eu tenho para poder fazer a distribuição depois dos lucros, né? Das participações aos acionistas e tal. Então, eu achei, na realidade, 88 mil. Então, o meu resultado do exercício após o imposto de renda e da contribuição social é 88 mil. Em cima desses 88 mil é que eu vou conseguir fazer o quê? Esse último lançamento, tá? Então, esses 88 mil, como que eles têm que funcionar aqui nesse contexto, né? Destinação do lucro. Então, eu sei que o meu lucro é 88 mil. Então, letra A, reserva legal, constituída de acordo com a lei societária de 5%. Então, eu tenho que, em cima dos 88 mil, aplicar 5% de reserva legal, né? Letra B, reserva de contingência de 10% do lucro líquido do período, 10% para contingência, né? Letra C, a empresa pretende destinar, ó, veja bem, ela pretende não quer dizer que vai, pretende destinar 100 mil de seu lucro para pagamento de dividendos adicionais. D, o saldo que sobrar de seu lucro será destinado para a reserva estatutária. Então, vamos ver como que a gente vai resolver essa situação. Então, eu vou precisar trabalhar esses 88 mil. Vamos voltar aqui para a nossa parte do livro diário, né? Para a gente ver aqui como que a gente vai resolver essa problemática. Então, vamos lá. Destinação do lucro, como que ele vai funcionar aqui? Primeira coisa, eu sei que o meu lucro líquido, que está lá na nossa DRE registrada, é os 88 mil. Começando por aí, né? E aí o exercício ele já vem e fala para mim, ó, 5% para reserva legal. Então eu aplico 5% aqui minha reserva legal. 4 mil.
Depois ele fala assim: olha, de reserva de contingência tem que ser 10%. Então eu vou lá, pego os 88 mil e aplico os 10%. Esse eu já identifiquei dois valores aqui. Somando, né? Somei. Na realidade, assim, eu tenho que pegar os 88 mil menos os 4 mil menos os 8 mil para identificar, né, quanto que me sobrou para destinação de dividendos, ó, de lucro, ó, lucro para dividendos, quanto que me sobrou? 75 mil. Aí o exercício ele vem e fala o seguinte, ó, que a proposta, né, ela é de 100 mil. Essa é a proposta. Aí vamos observar o seguinte, né? A lei diz o seguinte, que dividendos obrigatórios, ele não faz a menção, mas o correto é até 50% do que você tem de lucro ali para poder distribuir. Então, a legislação, ela permite que seja, né, do lucro daquele período, no caso aqui, do período que a gente está trabalhando, né, observar que metade daquele valor eu posso me utilizar dele. Mas quanto que me sobrou dos 88, né? Sobrou só 75. Então, para que eu consiga entrar nesse contexto da lei, né? Quanto que me sobrou dos 75? Eu sei que eu posso me utilizar metade desse valor, porque a lei permite que eu utilize metade. Então, eu vou lá, ó, e me utilizo de 37. Ok. Nesse contexto, eu observo o seguinte, que a proposta, né, dos dividendos, né, foi de 100 mil. Mas a lei fala para mim, que no contexto de obrigatório, que eu posso pegar 50%, né? A metade ali, do contexto do meu lucro do ano, né? Do período ali que eu estou trabalhando. Então, a minha diferença, né, ó, de dividendos adicionais, né? Eu vou pegar o que foi proposto, menos a metade, né? No caso ali do meu lucro, do que sobrou dos 75, então a metade é 37, eu posso me utilizar desses 37, e aí vai me sobrar 62, no entendimento de dividendos adicionais, tá? E aí a gente vai fazer a distribuição desses adicionais, né? Vamos fazer a distribuição de tudo aqui, como é que vai ficar. Então, primeira situação, voltando lá para aquele contexto dos 88. E agora eu vou começar a tirar tudo que foi apresentado, né, no nosso lançamento contábil aqui. Então ele fala destinação do lucro, reserva legal constituída de acordo com a lei societária 5%. Letra B, reserva de contingência de 10% do lucro líquido do período. Letra C, a empresa pretende destinar 100 mil de seu lucro para pagamento de dividendos obrigatórios e adicionais. Letra D, o saldo que sobrar de seu lucro será destinado para a reserva estatutária, né? Para a reserva estatutária. Então, primeira coisa, pego o valor dos 88 e começo a tirar tudo, né? Tudo que eu já fui calculando. Então, eu tiro a minha reserva, ó, reserva legal, né? Perdão. Tiro a minha reserva de contingência, ó. Tiro os dividendos propostos, ó. Joga ele para cá, né? E tiro a minha reserva de contingência. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a minha reserva de contingência, ela foi revertida lá no começo, lembra? Que lá no segundo lançamento a gente fez a reversão do valor da minha reserva de contingência, né? Eu reverti ela, né? Eu tirei ela do crédito, não foi isso? Tirei ela do crédito e deixa só, vamos olhar lá o lançamento, só para a gente poder lembrar. Minha reserva de contingência, ó, eu debitei ela, eu joguei no meu lucro, ó. Eu joguei no meu lucro. Então, vamos voltar lá em observação. Só para a gente fechar os lançamentos de diário. Então, como eu falei para vocês, né? O que que aconteceu aqui? O valor, ele voltou. Então, é como se esses 48, né? Eles somassem aqui, ó. Ele fosse adicionado aqui, né? Ele fosse adicionado, ele volta, tá? Então, voltando tudo isso aqui. Então, eu somo ele. Então, na realidade,
é como se eu pegasse esse valor aqui, ó, né? Esse valor, mais os 48, mais esses 48. Deixa só eu vir para cá. Esses 48. Então, se a gente for subtrair tudo, né, observando isso, né? Então, eu tenho esse valor, né, mais esse valor aqui de reserva, de reserva, mais, né, eu tenho os dividendos propostos, ó. Vai me dar 113. Se eu pegar esse valor, né, colocar mais aqui, porque senão não vai, a soma vai dar errado, né? Vai me sobrar 23, né? Então eu consigo pagar esse, né, fazer o dividendos propostos, né? Em observação a isso, por quê? Porque o valor da reserva de contingência, ele voltou, né? Ele voltou para o lucro. Então, o lucro, nesse exercício, ele me deu os 88 mil, mas eu tenho que somar com aquele a reserva de contingência que voltou para o meu lucro lá no nosso segundo lançamento. Então, acaba que aumenta, né? O valor do meu lucro aqui, tá? De 88 ele passa a ser 136, porque volta essa reserva, né? Ela tem a reversão dela, tá bom? E aí, qual que é o entendimento do último valor, né? Que ele vai ser destinado para a reserva estatutária. Então, o que sobrar, né, dessa situação toda, vai para a reserva estatutária, que foi o que a gente fez aqui, ó. Depois a gente teve o entendimento de que toda a distribuição no contexto das reservas, né, se chegou-se ao ponto de 36 mil. Como que fica o lançamento contábil, né, desses cálculos todos, né? Vamos ver aqui. Primeira situação. Se eu falei para você que eu fiz toda a destinação dos lucros acumulados da empresa, os 88 mil vocês verificaram ali quando a gente fez os cálculos, né? Que basicamente foi tudo usado. Os 88 mais aqueles 48, né? Da reserva de contingência que foi revertida para lucros acumulados. Então foi tudo, não me sobrou nada. O que vai acontecer? Quando eu começo a trabalhar a questão de fazer a transferência, né, dos valores do lucro, eu tenho que fazer o encerramento, né, da transferência dos valores. Então, eu debito o encerramento e credito lucros acumulados. Esse é um lançamento de encerramento. Esse lançamento, gente, geralmente na escola a gente não aprende. Por quê? Porque ele é um lançamento de sistema. Então, o sistema de contabilidade, ele faz esses lançamentos aqui, né? Ele faz o fechamento do encerramento para que o valor dos lucros ele vai parar lá no nosso balanço. Ele só vai parar no nosso balanço a partir do momento que é feito os lançamentos de encerramento. Se não tiver lançamento de encerramento, os lançamentos, o lançamento do lucro ou do prejuízo, né? Ele não vai parar lá no nosso patrimônio líquido, lá no PL, ele não vai. Tá? Ele só vai para lá a partir do momento que existe esse lançamento, isso no contexto de sistema, tá bom? Outro ponto, observando, né, a questão do lucro, né? Então, se eu tenho um lucro de 88, como que ele foi distribuído? Ele não foi uma parte para minha reserva legal? Então, eu tenho que creditar minha reserva legal, porque esse lançamento ele vai lá para o meu PL, e ao mesmo tempo eu tenho que debitar o meu lucro. Por quê? Porque eu tenho que diminuir ele, ó. Ele está credor aqui, para que eu diminua ele, eu tenho que debitá-lo, ó. E aí eu tiro uma parte dele. Fiz a mesma coisa para a reserva de contingência, ó, né? Creditei reserva de contingência e debitei os meus lucros acumulados aqui, tá? Com relação aos dividendos, né? Lembrando que os dividendos eu tenho que separar ele em duas partes. Primeira parte, né? O que a legislação me dispõe para poder distribuir no contexto de obrigatório. Eu falei para vocês que é a metade do valor, né, que eu tenho lá de lucro, né? Quanto que tinha me sobrado ali, né, na questão dos meus lucros, né? 75 mil, não foi isso? Né, ó, 75 mil, né? E eu falei para vocês que eu só posso, para o contexto de dividendos obrigatórios, né, me utilizar da metade, quer dizer, de 50%. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Lancei obrigatórios no contexto. A proposta foi de 100.
Desse 100, como que eu fiz? Eu tirei a metade, né? Lancei no contexto dos meus dividendos obrigatórios a pagar, né? E creditei também é, dividendos adicionais aqui no PL. Então ficou uma parte para se pagar, né? Não se sabe quando, né? Quando tiver reunião de acionistas, né? E uma parte ficou lá no contexto de obrigatório, que é o 50% da lei societária, que é o que ela determina. Então, os 37 ficou lá no nosso passivo circulante, né? Para ser pago, tá? E os nossos dividendos adicionais, eles vão ficar guardados lá no nosso PL, tá? E debita o quê? O meu lucro, né? Valor de 100, né? Que foi o que a gente fez a distribuição do 100. Esse contexto, né? E essa parte. Por que eu consegui essa parte? Porque voltou a reversão, né? Lembrando, a reversão da reserva de contingência de 48 mil. Por isso que o meu lucro ele aumentou e aí eu consegui, né? Chegar nesse consenso aqui de fazer essa distribuição dos 100 mil que foi proposto, tá? E os lucros de reserva estatutária, né? Que foi o que sobrou. A sobra ficou para reserva estatutária. Então, eu acredito em reserva estatutária e debito meu lucro. Então, pode ver que todos os débitos aqui são lucros, né? Ó, débito, né? Todos os débitos, ó. Lucro, né? Ó, lucro, lucro, lucro e lucro, né? Por quê? Porque se eu sei que a minha conta de lucros acumuladas é uma conta credora e eu quero diminuir ela, eu vou debitando. Então, toda vez que eu tirar valores da minha conta de lucros acumulados, eu vou debitar a conta de lucros acumulados e vou creditar para onde eu estou mandando esse dinheiro. Então, a gente mandou o dinheiro dos lucros acumulados, né? Para reserva legal, reserva de contingência, dividendos obrigatórios, dividendos adicionais e reservas estatutárias. Tudo bem? Então, a parte de livro diário está ok. Próximo vídeo que eu for é, salvar para vocês, eu vou estar falando de razonete e balancete de verificação. Tchau, pessoal. Obrigada.